Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luana e no vídeo de hoje eu vim trazer o relato de parto da Cecília. Depois de quase 2 meses do nascimento da Cecília, eu vim trazer o vídeo para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vamos conferir o vídeo. Então, gente, eu vou começar contando o relato de parto desde uma semana antes da Cecília nascer, que foi no dia 29/3. Eu fui na consulta com o médico, eu tava de 40 semanas e 4 dias de gravidez, e ela ainda tava muito alta, né? O colo do útero tava grosso ainda, eu tava com apenas 1 centímetro de dilatação, e a gente decidiu fazer o descolamento de membrana, né? Que é um método de indução, né, para tentar estimular, né, as contrações do útero. A gente fez esse procedimento no começo da tarde, né, do dia 29, na segunda-feira, e a minha doula e a minha enfermeira obstetra me passaram também um chá estimulante, né, para mim fazer, para tentar mesmo desencadear, né, o trabalho de parto. A gente fez o procedimento com o médico, então no começo da tarde, aí logo depois eu comprei as coisas, né, para fazer o chá que elas tinham me falado, e eu comecei a tomar o chá, e por volta das 7 horas da noite, mais ou menos, começaram as contrações. Mas elas estavam muito espaçadas, muito sem ritmo, sabe? Daí essas contrações duraram até mais ou menos 11 horas da noite. Depois disso, elas cessaram e não voltaram mais. Aí, depois disso, eu não senti mais nada, até na quinta-feira, que eu tinha uma nova consulta com o médico. Eu fiz o ultrassom, né, na parte da manhã, a Cecília tava bem, os batimentos dela tava tudo certinho, ela tava bem. E daí, na parte da tarde, a gente foi na consulta novamente com o médico. Nessa quinta-feira, né, do dia 1º de abril, eu tava completando 41 semanas. Então, a gente foi na consulta, né, na parte da tarde com o médico, e a gente fez novamente o descolamento de membrana. Ela ainda estava bem alta, o colo ainda estava grosso, com 1 centímetro de dilatação, e a gente decidiu fazer novamente, né, o descolamento para ver se iria desencadear, né, as contrações, o início do trabalho de parto. Então, a gente fez esse procedimento, mas na quinta-feira eu não senti absolutamente nada. Tomei o chá estimulante, tomei um shake indutor que eu vi outra doula indicando, né, no Instagram, mas não aconteceu absolutamente nada, gente. Então eu fiquei sem sentir nada na terça, quarta, quinta, na sexta eu também não senti nada, no sábado, no domingo, enfim, eu não senti absolutamente nada, nem com esses dois descolamentos de membrana, né? Não induziu o parto, nem com o chá, nem com o shake. Nesse tempo todo, eu tava fazendo, sim, os exercícios com a bola suíça, tava subindo e descendo escada, tava fazendo um monte de coisa para tentar induzir o parto. Mas não aconteceu, né? E a gente tinha decidido na consulta de quinta-feira que a gente ia esperar ainda, como ela tava bem, né? Eu tava completando 41 semanas e ela tava bem ainda, a gente ia esperar mais o final de semana para ver se ia acontecer alguma coisa. Então eu já tinha na minha cabeça que se no final de semana não acontecesse nada, eu ia querer começar a induzir com remédio, né? Na segunda-feira. Então a gente aguardou, continuei fazendo os exercícios, continuei fazendo a bola suíça, subindo e descendo escada, fiz um monte de coisa, né? Mas não aconteceu nada. Então, daí no domingo à noite, eu conversei com a minha doula e com a minha enfermeira e falei para elas que no dia seguinte, né, na segunda-feira, do dia 5 de abril, eu ia querer começar a indução, né, no hospital. Então já tinha ficado certo isso. Aí, na madrugada de domingo para segunda, mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu comecei a sentir contrações. Aí eu fui no banheiro, me deu vontade de ir no banheiro fazer xixi. A hora que eu sentei no vaso, fiz xixi. A hora que eu levantei, tinha sangue no vaso. Aí, e tinha uma espécie de. Tinha alguma coisa lá no fundo do vaso, que eu acho que era o tampão que tinha começado a sair.
Daí eu avisei a minha doula, né, e a minha enfermeira, falei que tava saindo, que eu tava sentindo algumas contrações muito leves, muito espaçadas, sem ritmo, e que tinha começado a sair o tampão. Aí a gente já ficou feliz, né, porque é um indício, né, de que tava acontecendo alguma coisa ali, né. Na segunda-feira eu tava com 41 semanas e 4 dias de gravidez. Essas contrações sem ritmo, assim, elas ficaram das 2 da manhã até as 10 da manhã. Então, durante todo esse tempo, eu fiquei com essas contrações bem espaçadas, sem ritmo. E daí a minha doula e a minha enfermeira obstetra, elas foram de manhã, né? Na parte da manhã lá em casa. Elas fizeram um toque, ainda estava com 1 centímetro de dilatação. A enfermeira escutou o coração da Cecília, estava tudo bem também com os batimentos cardíacos dela. Então estava tudo bem, a gente decidiu esperar, né? E daí, às 10 horas, como tinha cessado as contrações, eu aproveitei para descansar um pouco, né? Porque eu sabia que eu tinha que estar com o corpo descansado, né, para o trabalho de parto. Então, às 10 horas eu aproveitei e fui descansar, porque já tinha ficado combinado que às 15 horas a gente ia para o hospital para começar a indução, né, com o comprimido. Aí, quando deu 15 horas, a gente foi para o hospital, fizemos a internação, né? E quando foi 17 horas, o médico veio e colocou o comprimido para começar a indução. Então, das 10 até as 17 horas, eu não sentia mais nada e também o tampão tinha parado de sair, não tinha saído mais nada. Então, às 17 horas, o médico colocou o comprimido e às 18, a gente fez um cardiotoco, né? Tava tudo bem com a Cecília. E às 18 horas começaram as contrações. Também começou a sair de novo o tampão, né? Às 18 horas. Então começaram as contrações bem leves, bem sem ritmo, e começou a sair o tampão. Aí ficou nisso até umas 8h30 da noite. Às 8h30 da noite começaram as contrações muito, muito fortes. Mas ainda elas estavam sem ritmo e tinha diminuído um pouco o espaçamento. Elas estavam vindo a cada 10 minutos, a cada 7 minutos, às vezes elas iam a cada 5 minutos. Então ficou nessa, começou 8h30 da noite, começou a ficar assim, mais ou menos. Aí eu decidi ir pro banheiro tomar um banho, né, bem quentinho pra ver se aliviava as dores, porque eu tava sentindo muita dor na lombar. A lombar parece que tava pegando fogo de tanta dor que eu tava sentindo. Então eu fui pro banheiro, eu deixei cair bastante água quente nas costas, né, na lombar. E as contrações, elas continuavam, só que as contrações, elas não pegavam ritmo de jeito nenhum. Elas duravam mais ou menos 30, 40 segundos, no máximo 50 segundos. Então, a gente precisava que isso evoluísse, né, para entrar em trabalho de parto de fato, né, trabalho ativo de parto. Mas só que elas não evoluíam, as contrações elas não aumentavam, né, o tempo delas, ficavam ali em torno de 30, 40 segundos. E as contrações ficaram desse jeito até mais ou menos 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, as contrações, elas estavam muito mais intensas do que 8h30 da noite, muito mais intensas mesmo. Só que ainda estavam espaçadas e curtas. Daí as enfermeiras, né, do hospital, elas vinham fazer a ausculta, né, vinham fazer o cardiotoco e a Cecília ainda estava muito alta, ela não estava numa posição boa para parto normal, né, ela estava aqui do lado direito, que não é muito favorável, né, para o parto normal. E daí às 4 e pouquinho da manhã, 4 horas, 4 e pouquinho da manhã, eu já estava sentindo tanta dor que eu não aguentava mais ficar em pé. As minhas pernas, os meus braços, eu já não tava mais sentindo eles, de tanta dor que eu tava sentindo. Eu não, para ir no banheiro, fazer xixi, por exemplo, eu precisava só da ajuda do meu marido, que eu não conseguia mais andar sozinha, de tanta dor que eu tava sentindo. As minhas pernas ficavam moles.
Então, às 4 horas da manhã, eu falei pro meu marido, liga pra enfermeira pra ela avisar o médico que eu não tô aguentando mais, que eu quero ir pra cesárea. A Cecília ainda estava muito alta, ela não descia de jeito nenhum. E eu falei pra ele, eu não vou aguentar. Eu falei pro meu marido, eu não vou aguentar a parte pior do parto, né? Porque eu já tô muito cansada, tava muito exausta. Eu não tinha conseguido dormir, né, na outra madrugada, né, na madrugada anterior, que foi quando começaram os pródromos, né, em casa ainda. E eu tava muito cansada, muito exausta. Eu falei pra ele que eu não ia aguentar, que era pra ligar pra ela, né, pra ela avisar o médico que eu queria fazer a cesárea, que eu não aguentava mais. Daí, nisso tudo, às 6 horas, a gente desceu pro centro cirúrgico, né? Então, das 4 até as 6 foi o pior momento da minha vida, que, gente, só faltava ver estrelas de tanta dor que eu senti. Eu sentia muita dor, é uma dor que não dá pra explicar. Então, às 6 horas, a gente desceu pro centro cirúrgico. O médico chegou e ele perguntou se eu queria que fizesse o toque, né, pra ver quantos centímetros que tava, né, e tudo mais. Mas eu falei pra ele, não, nem precisa fazer toque, eu já falei, já decidi que eu quero a cesárea, nem precisa fazer toque, não. Aí, nisso tudo, ele escutou ainda o coraçãozinho da Cecília, ela ainda tava muito alta. Então, nisso tudo, daí a gente começou, né, o procedimento, o anestesista me deu a anestesia, a gente começou o procedimento às 6 horas, né, e às 6h32 do dia 6 de abril, né, com 41 semanas e 5 dias, a Cecília nasceu por cesárea, né? Nasceu com 51 centímetros e 3 quilos 610. E daí, logo depois da cesárea, né? Eu fiquei com a Cecília, né? Numa salinha do lado, né? Na salinha do pós-operatório. Ela ficou do meu ladinho o tempo todo. Ela foi ser. Colocaram ela no meu peito, né? Pra ela mamar. Depois de umas 3 horas, eu acho que era umas 10 horas, 10 e pouquinho. Que foi um pouquinho antes, alguns minutos antes da gente descer pro quarto. Então, ela foi mamar mais ou menos umas 3 horas. Eu queria ter tido, né, a hora dourada que falam, né? Que é quando a bebê mama logo que nasce. Eu queria ter tido isso, mas na hora eu tava com tanta dor, que eu nem lembrei de plano de parto, não lembrava de nada, porque a dor tava tão intensa que eu esqueci de tudo, nem lembrei de plano de parto, nem nada. Enfim, eu queria ter tido a hora dourada, mas infelizmente não tive, né? Foi uma falha da equipe e minha também, né? Que eu podia ter lembrado, né? Eu e meu marido podia ter lembrado de falar pra eles, mas na hora a gente não lembrou, a gente tava com a cabeça em outro mundo. E mas enfim, o importante é que ela mamou depois de umas 3 horas que ela nasceu, né? 2 horas e meia, 3 horas. E daí a gente desceu pro quarto, né? Umas 10 e pouquinho da manhã a gente desceu pro quarto. Como foi cesárea, daí eu tinha que ficar durante mais ou menos umas 6 horas deitada, sem levantar, sem fazer esforço. Eles pediram até pra evitar ficar falando, né? E eu fiz isso, né? Daí quando foi mais ou menos, acho que umas 3 horas da tarde, não lembro direito, mas na parte da tarde veio uma enfermeira, né, pra eu ir tomar banho. Ela ficou do meu lado no banheiro, né, enquanto eu tomava banho. Aí logo depois eu tomei um lanche, né, e foi isso, gente. Esse foi o parto da Cecília, parto meu e da Cecília. Não foi do jeito que eu tinha planejado, né? Mas eu tenho certeza que foi do jeito que Deus quis, que era pra ser daquele jeito. O importante era a minha saúde e a saúde da bebê. E eu fui até onde o meu corpo aguentava. Eu sabia que até aquele ponto eu conseguia ir. Depois daquele ponto eu já não tinha mais força, eu já estava esgotada para continuar.
Enfim, não sabia quantos centímetros de dilatação que eu tava naquele momento. Mas eu acho que eu devia estar com alguns bons centímetros de dilatação, porque durante a madrugada, né, tava saindo muito tampão mesmo, muito tampão com sangue, muito tampão mesmo, tava saindo demais. Então eu acredito que o colo já tava bem fino, já tava bem amolecidinho. Enfim, eu fui até onde eu consegui ir e eu fiquei muito frustrada nos primeiros dias, né? No primeiro mês inteiro, eu fiquei ainda remoendo isso. Fiquei muito frustrada, né, por não ter conseguido, que era uma coisa que eu queria muito, que ela nascesse naturalmente. Mas enfim, o importante é que ela tá bem, que eu também tô bem, né? É isso, gente. Esse foi o meu relato de parto, né? Uma cesárea pós tentativa de indução, né? Com comprimido. Se vocês gostaram desse vídeo do relato de parto, clica aqui no botão de se inscrever no canal, deixa o seu joinha, me segue lá no Instagram, @docilarluana, e tchau, até o próximo vídeo.